Ultraprocessados, aquele tipo de alimento que passa pela indústria alimentícia, que tem um monte de aditivos alimentícios, aquelas coisas que é para mudar cor, aquelas coisas que é para mudar sabor, aquela coisa que é para aumentar a quantidade de gordura, aquelas mudanças que fazem no alimento, parecem estar diretamente ligados a diversas doenças que podem acontecer no seu organismo. Um conjunto de doenças que a gente já sabe que podem acontecer com ultraprocessados são aquelas doenças metabólicas, como problemas de pressão alta, problemas de coração e diabetes do tipo 2. Apesar disso, a gente já publicou aqui no Blá Blá um vídeo falando que nem todo, uma crítica é essa análise, dizendo que nem todo ultraprocessado é tão ruim. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia, e aqui no Blá Blá a gente sempre fala que existem 3 pilares para você garantir a sua saúde. O primeiro pilar é você fazer exercício, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos meia hora, mas idealmente 5 dias por semana, meia hora. Mas Emílio, eu não faço exercício nenhum, se eu quiser fazer 10 minutos eu posso começar? Sim. Se eu quiser fazer qualquer exercício, qual exercício é melhor? Sim. Então faça um exercício. Vai caminhar, vai jogar tênis, vai jogar futebol, mas sempre moderadamente se você está fora de forma. Segunda coisa que é importantíssimo para a saúde é dormir bem. Vários trabalhos mostram que a qualidade de sono é fundamental para o seu organismo funcionar direito. Então, durma melhor, descubra o que está te impedindo de dormir. Muitas vezes é o capitalismo, tome cuidado com isso. E a terceira coisa, que é o assunto do vídeo de hoje, é se alimente bem. Como o máximo de alimentos in natura que você puder, como o máximo de alimentos feitos na sua casa que você puder, mas se tem uma coisa que é muito importante a gente falar, é que a gente não faz terrorismo alimentar. Coma. Às vezes, coma o que você pode comer, tá bom? Quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente precisa lembrar que sempre existe uma relação entre quantidade e frequência. Quando a gente fala de problemas que alimentos ultraprocessados podem trazer, a gente não está falando do uso pontual de alimentos ultraprocessados. Então, Emílio, eu adoro cachorro-quente, uma vez a cada 15 dias eu faço cachorro-quente aqui em casa. Eu vou ter problemas de saúde em relação a isso? Você pode ter problemas de saúde em relação a isso, mas a probabilidade disso acontecer é muito, muito, muito pequena, tá? Então, se você come alimentos ultraprocessados, independente do alimento que você está falando, eu gosto do sanduíche da rede de sanduíches aqui perto de casa e uma vez por mês eu me dou o direito de ir lá e comer um sanduíche dos caras. Tá tudo bem, tá tudo legal, pode comer o seu sanduíche que não vai ter problema nenhum. A maior parte dos problemas que a gente vê em relação aos ultraprocessados são em relação àquele consumo frequente de ultraprocessados. Então, aquele consumo de ultraprocessados praticamente todos os dias e praticamente em todas as refeições. Então, quando a gente olha para os trabalhos que pegam esse tipo de alimentação, a gente consegue perceber que isso pode sim causar e aumentar a chance de você ter essas doenças metabólicas que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Então tem vários trabalhos no mundo inteiro, o Brasil é um dos líderes nesse tipo de trabalho, que mostram essa relação. E uma outra coisa que a gente também sabe é que existe uma relação social entre o consumo de ultraprocessados e as doenças metabólicas. Por quê? Porque as pessoas de classes mais baixas, as pessoas dos bairros menos favorecidos, são as pessoas que têm menos acesso de alimentos in natura. Então, se você pega o mapa da cidade de São Paulo hoje, você vai ter regiões que são conhecidas como desertos alimentares, e não porque o alimento não chega naquelas áreas, e sim porque o alimento que chega naquelas áreas é o alimento nutricionalmente menos vantajoso. É o pior tipo de alimento. Então, o que a gente tem percebido com o passar do tempo no Brasil e no mundo é um aumento dos casos de obesidade, um aumento dos casos de problemas do coração, um aumento de casos de problemas de metabolismo, como diabetes do tipo 2, e que esse aumento acontece com uma frequência maior nos bairros de pessoas mais pobres, e muitas vezes está acontecendo porque o alimento in natura, o alimento de verdade, não chega a essas regiões, e fazer essa análise é sempre muito importante, tá?
Essa divisão de alimento in natura numa ponta e alimento ultraprocessado na outra é uma divisão que foi proposta por um pesquisador, um grupo de pesquisa brasileiro e que em alguns lugares é um pouquinho controversa. Por quê? Porque principalmente quando a gente fala de engenheiros de alimento, eles vão dizer que nem todo alimento ultraprocessado é tão ruim assim. E aí aqui a gente tem que falar que os trabalhos têm mostrado que isso é um pouquinho de verdade, tá? Então que quando você pega, por exemplo, alimentos equivalentes e compara os alimentos que chegam nos Estados Unidos e os alimentos que estão sendo vendidos na Europa, a gente percebe que a qualidade nutricional dos alimentos vendidos nos Estados Unidos são infinitamente piores do que a qualidade dos alimentos vendidos na Europa, e eles são equivalentes. A gente está falando, por exemplo, que um ketchup vendido na Europa tem muito menos aditivos do que um ketchup vendido nos Estados Unidos. E isso está ligado diretamente a apenas uma coisa, a legislação. Então, o que os pesquisadores vão dizer é que, por exemplo, a legislação do Canadá é uma legislação muito mais dura em relação aos alimentos ultraprocessados do que a legislação dos Estados Unidos. Portanto, os alimentos semelhantes são melhores no Canadá do que nos Estados Unidos. E um outro trabalho muito legal mostrou que os ultraprocessados dos supermercados de gente rica são melhores do que os ultraprocessados de locais de gente pobre. Então, se você pega, por exemplo, molho de tomate, como o exemplo que eu dei, de ketchup mais molho de tomate, a variedade de molhos de tomate num supermercado de gente rica é maior. E você vai ter molhos de tomate com qualidade melhor no supermercado de gente rica do que no supermercado de gente pobre, tá bom? Então o que a gente consegue perceber é que o problema não é meramente passar pela indústria ou não. O problema é quem está comendo esse alimento, quanto esse alimento custa e quanto dinheiro essa indústria está ganhando. O problema é o capitalismo, certo? Então o problema não é a industrialização da produção de alimento. A gente sabe que a industrialização da produção de alimento permite que alimentos durem mais na prateleira, que eles cheguem mais distante, que pessoas tenham acesso a alimentos que elas não teriam antes. O problema é que aí a indústria leva isso a um extremo em que você está vendendo um negócio nos Estados Unidos que nem dá para chamar de pão, tá bom? E o que esse estudo da Lancet vai fazer? Ele vai organizar 40 tipos de comida. Como assim 40 tipos de comida? Então ele vai pegar, por exemplo, e colocar cookies e biscoitos. E aí ele vai analisar todos os cookies e biscoitos que tem no supermercado. Ele vai pegar bolos industrializados e ele vai analisar todos os bolos industrializados que você vai ter, tá bom? Então o que ele vai pegar e ele vai separar em diferentes supermercados. Então ele está pegando um supermercado chamado Whole Foods, um supermercado chamado Walmart e um supermercado chamado Target nos Estados Unidos. E ele vai pegar e vai ver a qualidade desses alimentos. Então eu já vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que é o que eu estou olhando. E esse gráfico, quanto mais para a esquerda a bolinha tiver, menos ultraprocessado esse alimento. Quanto mais para a direita essa bolinha tiver, mais ultraprocessado esse alimento. Ou seja, alimentos mais à direita, alimentos mais à esquerda do gráfico tendem a ser menos ultraprocessados, alimentos à direita do gráfico tendem a ser mais ultraprocessados. E quanto mais escura for a bolinha, mais frequente aquele alimento é encontrado no mercado, tá bom? Então eles estão avaliando a qualidade dos alimentos e onde esses alimentos são encontrados. Só para vocês terem uma ideia, quando você fala de Whole Foods, de Walmart e de Target nos Estados Unidos, você está falando de grana. Whole Foods é conhecido por ser um supermercado muito caro, que tem alimentos que são muito bons, e a Target é o supermercado mais barato que você vai ter nos Estados Unidos, que você vai ter os piores tipos de ultraprocessado, tá bom? Uma outra coisa que eles fazem é que eles meio que calculam um valor médio para determinado tipo de alimento. Então vamos colocar o gráfico aqui na tela para vocês entenderem isso que eu estou explicando de uma maneira mais fácil de ver. Então vamos lá, o que eu tenho aqui são as categorias. Eu sei que está pequenininho, mas eu consigo aumentar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então o que a gente tem aqui são as categorias dos produtos, certo? Então aqui eu tenho cookie, aqui eu tenho bolo, aqui eu tenho muffin, aqui eu tenho pão, aqui eu tenho os snacks e as bolachinhas, os crackers, aqui eu tenho chips, cereais, chocolates,
pizzas industrializadas, e tudo aqui é industrializado, tá? Aqui eu tenho pipoca, aqui eu tenho gelatina, e uma coisa que vocês podem perceber é que no eixo de cima, o que dá para ver aqui, ó, é menos processado e mais processado. Então, quanto mais à esquerda eu estou falando de um alimento, eu estou falando de um alimento menos processado, quanto mais à direita de um alimento, eu estou falando de um alimento mais processado. Por que que essa divisão aqui é importante? Porque a gente volta naquele processo de dizer que nem todo alimento ultraprocessado é igual. Que mesmo alimentos ultraprocessados vão ter diferenças entre si, tá? Então, quanto mais à esquerda tiver o alimento, melhor ele é. Quanto mais à direita você tiver o alimento, pior ele é. Então, você pega, por exemplo, cookies e biscoitos, apesar de você ter bastante alimento aqui no meio, ó, a maior parte dos alimentos, dos cookies e biscoitos, são ultraprocessados do pior tipo, cheio de substâncias que talvez a gente não devesse estar consumindo. Por outro lado, quando a gente olha para pasta, para macarrão industrializado, isso aqui está bastante para a esquerda, ou seja, a grande maioria dos macarrões industrializados, das pastas secas industrializadas, parecem ser muito boas de consumir, independente do supermercado de que você está falando, tá? Quando você fala, por exemplo, de temperos, você também vai ter muita coisa aqui à esquerda, mas o que é legal da gente perceber é o seguinte: bolinha verde são os supermercados mais caros, bolinhas amarelas intermediários e bolinhas rosas os mais baratos. E a gente consegue perceber aqui, por exemplo, nos temperos, que a maioria das bolinhas verdes são as que estão nos alimentos melhores, e a maioria das bolinhas amarelas e vermelhas e rosinhas estão aqui à direita. Então você vai ter bem essa separação de que quanto mais saudável for o alimento, ou seja, quanto mais à esquerda for o alimento, mais você vai ter isso em supermercados que são mais caros. E lógico que isso daqui é para os Estados Unidos, tá bom? Outra coisa que a gente consegue perceber olhando para esse dado é que tem determinados tipos de alimento em que a média é muito voltada para o alimento ultraprocessado. Então, por exemplo, você pega cookies e biscoitos, que são aquelas coisas delicinhas que a gente gosta de comer, elas estão extremamente concentradas na ponta direita do gráfico. Ou seja, são alimentos que são muito problemáticos, extremamente cheios de conservantes e de substâncias, de aditivos que talvez a gente não devesse estar consumindo. E aí, quando eu falo lá nos 3 elementos, quando eu falo aqui que quando a gente fala de pão, a gente está falando de algo extremamente problemático, é porque pão é um alimento muito ultraprocessado. E a hora que você vai caindo, a hora que você vai mudando aqui no gráfico, isso está na descrição do vídeo de hoje, na descrição da live de hoje, você vai percebendo que isso vai mudando. Então, a hora que você compra, por exemplo, nuts, sementes e castanhas, você consegue achar essa curva bastante mais para o meio aqui. Comida de bebê ainda menos e macarrão ainda menos, tá? Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você está comprando, e o que eu achei bastante interessante desse trabalho é que ele mostra essas duas distinções. Ele mostra a distinção entre o supermercado que você está comprando e ele mostra a distinção entre o tipo de alimento que você pode escolher mesmo dentre os ultraprocessados. Mas, Emílio, isso quer dizer que eu tenho que atravessar a cidade para comprar no supermercado melhor? Não, isso quer dizer que a gente tem que ter política pública que obrigue a porcaria do supermercado a colocar o mesmo alimento em Itaquera e Higienópolis. Porque o dono da porcaria da rede é a mesma. O mesmo dono do supermercado de Higienópolis é o mesmo dono do supermercado de Itaquera. Por que esse desgraçado desse bilionário coloca comida boa para quem é rico e comida ruim para quem é pobre? E isso não é uma mera distinção de quem pode ou não comprar. Isso é uma distinção de classe entre as pessoas que estão comprando. O cara faz lobby no Congresso dizendo que isso é para ajudar a pessoa a comer, e ele está mentindo nesse processo. Isso que ele está falando é mentira. É mentira isso que ele está falando.
Tá? Então o que a gente precisa fazer é entender que isso não é uma luta individual. A solução para o problema não é o cara que pega 3 horas de busão para ir trabalhar, pegar mais 4 horas de busão no final de semana para conseguir ir num supermercado decente. O que a gente deveria fazer é obrigar o supermercado a ser decente. É obrigar os caras a serem decentes. É obrigar o cara a colocar comida boa no lugar que tem que colocar comida boa. Que é todo lugar. O deserto alimentar é culpa do sistema. A gente precisa mudar. A mudança é coletiva, não é individual. Ah, mas isso vai demorar para acontecer. Então você deveria frequentar a feira do seu bairro. Você deveria tentar comprar alimento. Você deveria, se você tiver tempo, fazer o seu alimento. Lembrando, a gente não faz terrorismo alimentar aqui. Certo? Você precisa comer. Coma aquilo que você tem para comer. E tente melhorar aos poucos a sua dieta, tá bom? É importante a gente lembrar, última coisa, que esse vídeo é patrocinado pela Insider Store, nossa parceira de conteúdo, nossa parceira por todo o semestre. Camisetas incríveis, cuecas incríveis, meias incríveis, bermudas incríveis, calcinhas deliciosas, sutiãs espetaculares. Clica no link da Insider, aproveita e apoia o Blá Blá. Se você quiser fazer qualquer compra, use o cupom BLABLALOGIA, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado, falou, valeu e tchau!